Sansão, em hebraico significa como o sol, foi um dos juízes dos antigos israelitas mencionados no livro dos Juízes, na Bíblia hebraica capítulos 13 a 16, e um dos últimos dos líderes que julgaram Israel antes da instituição da monarquia. Sansão era a tribo de Dan, dotado de uma força sobre-humana que foi usada para salvar Israel do poder dos filisteus. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos no tempo dos filisteus. Este foi um pequeno resumo de quem foi Sansão, porém agora vamos pautar o que a Bíblia aprofunda sobre ele. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Uma pequena observação: nazireu significa uma pessoa ao serviço de Deus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Note que ela fala a palavra terribilíssima. Anjos são criatura de Deus, ao qual estamos acostumados a ver desde criança em desenhos ou filmes como semelhante a homem, e com asas grandes. Os cristãos, ao qual são estudiosos e entendidos da palavra divina, sabem com total certeza de que são seres dotados de força incalculável, inteligência e aparência realmente horripilantes, em relação ao que já vimos neste mundo. Porém, além de criaturas de Deus, são seus servos e instrumentos de guarda, aqueles que estão em Cristo. A Bíblia oculta a infância de Sansão. Ela começa a descrevê-lo presumidamente quando ele se torna um jovem. Veja a seguir. Casamento com uma filisteia. Quando ele era jovem, Sansão deixou as colinas de seu povo para conhecer as cidades da Filisteia. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia de Timnate, com quem decidiu se casar, ignorando as objeções de seus pais sobre o fato de ela não ser israelita. No desenvolvimento da narrativa, o casamento pretendido mostrou-se parte do plano de Deus de atacar os filisteus. Segundo o relato bíblico, Sansão foi repetidamente apossado pelo Espírito do Senhor, que o abençoou com imensa força. O primeiro exemplo disso é quando Sansão estava a caminho de pedir a mão da mulher filisteia em casamento, quando foi atacado por um leão. Ele simplesmente o agarrou e o despedaçou, à medida que o Espírito de Deus o capacitava divinamente. No entanto, Sansão manteve isso em segredo, nem mesmo mencionando o milagre para seus pais. Ele chegou à casa dos filisteus e ficou noivo dela. E ele voltou para casa e depois voltou para Timnate algum tempo depois para o casamento. No caminho, Sansão viu que as abelhas haviam se aninhado na carcaça do leão e feito mel. Ele comeu um punhado de mel e deu um pouco para seus pais. Note que a Bíblia diz: Sansão foi repentinamente apossado pelo Espírito do Senhor. Vamos guardar esta frase que ela servirá de entendimento mais adiante. No banquete de casamento, Sansão contou um enigma a seus 30 padrinhos, sendo claro todos filisteus. Se eles pudessem resolvê-lo, ele lhes daria 30 peças de linho e roupas finas, mas se não pudessem resolvê-lo, eles dariam a ele 30 peças de linho e roupas finas. O enigma era um relato velado de 2 encontros com o leão, nos quais apenas ele estava presente. Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Os filisteus ficaram furiosos com o enigma. Os 30 padrinhos disseram à nova esposa de Sansão que eles iriam queimar a casa dela e de seu pai se ela não descobrisse a resposta para o enigma, e lhes dissesse. No imploramento urgente e choroso de sua noiva, Sansão disse a ela a solução, e ela disse aos 30 padrinhos. Antes do sol se pôr no 7º dia, os filisteus disseram a Sansão: O que é mais doce que o mel, e o que é mais forte que um leão? Sansão então lhes respondeu: Se vocês não tivessem lavrado minha novilha, vocês não teriam resolvido o meu enigma. Para quem não entendeu, a resposta do enigma de Sansão foi dada por eles, em forma de pergunta para o próprio Sansão, e se paramos para analisar, este enigma era insolucionável.
pois retrata um feito de Sansão que somente ele sabia da resposta, e vimos que a vaidade já começava a tomar o seu coração. Agora veremos o desfecho desta vaidade devido a esta aposta do enigma junto aos padrinhos filisteus. Sansão então viajou para Ascalão, uma distância de cerca de 48 quilômetros, onde matou 30 filisteus por suas roupas. Ele então voltou e deu essas vestes a seus 30 padrinhos. Com raiva, Sansão voltou à casa de seu pai, e a família de sua suposta noiva a entregou a um dos padrinhos como esposa. Algum tempo depois, Sansão voltou a Timnate para visitar sua esposa, sem saber que agora ela estava casada com um de seus ex-padrinhos. Mas seu pai se recusou a permitir que Sansão a visse, oferecendo a Sansão uma irmã mais nova. Sansão saiu, juntou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Ele então anexou uma tocha acesa a cada par de caudas de raposa e a soltou nos campos de cereais e olivais dos filisteus. Os filisteus descobriram por que Sansão queimou suas colheitas e queimaram a esposa e o sogro até a morte em retribuição. Em vingança, Sansão matou muitos mais filisteus, dizendo: "Fiz com eles o que eles fizeram comigo." Sansão então se refugiou em uma fenda na rocha de Etã. Um exército de filisteus veio à tribo de Judá e exigiu que 3.000 homens de Judá os entregassem Sansão. Com o consentimento de Sansão, dado que os judaístas não o matariam, eles o amarraram com 2 cordas novas, e estavam prestes a entregá-lo aos filisteus, quando ele se libertou das cordas. Usando a mandíbula de um jumento, ele matou 1.000 filisteus. Outro relato bíblico, na casa com uma prostituta. Mais tarde, Sansão viajou para Gaza, onde ficou na casa de uma prostituta. Seus inimigos esperaram no portão da cidade para fazer uma emboscada para ele, mas ele arrancou as portas da entrada da cidade com as ombreiras e as fechaduras, e em cima de seus ombros os levou até o cume do monte que está na frente de Hebrom. A Bíblia não descreve se Sansão se deitou com ela. Por outro lado, se alguém quisesse entrar em uma cidade sem ser detectado, uma boa estratégia seria ficar com uma prostituta para mascarar sua verdadeira intenção. Estudiosos da Bíblia presumem que o portão pesava cerca de 3.000 quilos e o carregou por 60 quilômetros. Tal distância é comprovada. O interessante desta passagem bíblica é que não deixa nada claro o que ele foi fazer lá. É um ponto de interrogação bem intrigante. O grande erro, a paixão por Dalila. Sem prévias, a Bíblia relata o maior erro que Sansão cometeu. Ele então se apaixonou por uma mulher chamada Dalila no vale de Soreque. Os filisteus se aproximaram de Dalila e a induziram com 1.100 moedas de prata para encontrar o segredo da força de Sansão, para que pudessem capturar seu inimigo, mas Sansão se recusou a revelar o segredo e a enganou, dizendo a ela que ele perderá seu poder e sua força se ele for amarrado com vergas de vimes frescos. Ela fez isso enquanto ele estava dormindo, porém, quando ele acordou, ele apertou as vergas e escapou. Ela persistiu, e Sansão então lhe replica que pode perder a força caso seja amarrado com cordas novas. Ela então o amarrou com cordas novas enquanto ele dormia, e ele as quebrou como se fossem um fio. Ela pergunta novamente, e ele diz que pode ser amarrado se suas madeixas forem tecidas no tear de um tecelão. Ela os transforma em um tear, mas ele simplesmente destrói o tear inteiro e o leva embora quando acorda. Dalila, no entanto, persistiu, e Sansão finalmente aceitou, e disse a Dalila que Deus fornecia o seu poder por causa de sua consagração a Deus como nazireu, simbolizado pelo fato de que uma navalha nunca tocou sua cabeça, e que, se seu cabelo for cortado, ele perderia a sua força. Dalila então o fez dormir sobre os seus joelhos e pediu que um servo cortasse os cabelos dele. Sansão perdeu a sua força e foi capturado pelos filisteus, que o cegaram arrancando-lhe os olhos. Eles então o levam a Gaza, o aprisionaram e o colocam para trabalhar, onde deveria girar um moinho, enquanto estava amarrado por 2 cadeias de bronze. Com isto vimos o erro de Sansão não ter escolhido uma israelita para casar, e se apaixonou de uma mulher do povo inimigo de Israel. Um dia, os líderes filisteus se reuniram em um templo para um sacrifício religioso a Dagon, uma de suas divindades mais importantes, por terem entregado Sansão em suas mãos. Eles convocaram a Sansão para que as pessoas pudessem vê-lo se apresentar para eles. O templo estava tão lotado que as pessoas eram obrigadas a subir no telhado para assistir, e todos os governantes de todo o governo da Filistéia se reuniram lá também, totalizando cerca de 3.000 pessoas.
Sansão então foi levado ao templo e pediu que os seus captores o deixassem encostar nos pilares de apoio, para descansar. No entanto, enquanto estava na prisão, seus cabelos começaram a crescer novamente. Sansão, então, orou a Deus clamando por força, e Deus lhe deu forças para quebrar os pilares, causando o colapso do templo, matando-o e as pessoas que estavam lá dentro. Após sua morte, a família de Sansão recuperou o seu corpo dos escombros e o enterrou perto do túmulo de seu pai Manoá. Uma estrutura de tumba que alguns atribuem a Sansão e seu pai fica localizada no topo da montanha, em Tel-Zorá. Na conclusão do capítulo 16 de Juízes, diz que Sansão julgou Israel por 20 anos. A Bíblia não menciona o destino de Dalila, um homem que não podia beber álcool e cortar o cabelo, um homem escolhido por Deus, um homem que não sabemos o quanto viveu, porém sabemos que viveu pouco, pois a única base informativa é que ele foi o juiz de Israel por 20 anos. E como a Bíblia inicia a história dele quando ainda jovem, presumimos que ele tinha 20 anos, mais 20 de julgamento daria um total de 40 anos. Um cálculo a mais seria a palavra jovem naquela época ser com 25 anos. Mesmo assim ele morreria cedo com 45 anos. Lascivo, enganador, desonesto, temperamental, violento e vingativo, há muitas coisas sobre Sansão que o tornaram um homem fraco e tolo, apesar de sua imensa força física. No entanto, devemos sempre lembrar que Deus estava disposto a usar até mesmo um homem moralmente falho e inconsistente como Sansão, para libertar seu povo e cumprir seus planos. Sim, Sansão tinha um enorme potencial. Seus feitos de força fizeram dele um herói nacional e uma lenda nos anais da história judaica. No entanto, sua fraqueza, falhas morais e atos de autoindulgência provam que mesmo os líderes terrenos e os mais poderosos entre nós estão fadados a cair. Portanto, devemos sempre olhar para o verdadeiro juiz, libertador e herói da história. Acredite ou não, não é Sansão. Esse título pertence a Deus e somente a ele. Mas tudo isto para chegarmos a uma conclusão. Qual a verdadeira força de Sansão? Lembra que lá atrás pedimos para guardar a informação sobre Sansão ter matado um leão? Repare que aconteceu o mesmo no dia da sua morte. Deus foi com ele tanto contra o leão e tanto para quebrar as colunas do templo. Então, o correto é afirmar que a força final ou total Sansão iria depender se Deus seria com ele ou não em sua missão. Vamos colocar como exemplo uma pedra de 100 toneladas, e caso Sansão precisasse empurrar esta pedra, certamente o Espírito de Deus cairia sobre ele, e a pedra seria removida. Vamos supor que ele queria empurrar esta pedra apenas por vaidade. Certamente ele não conseguiria. Sua força estava única e exclusivamente nas mãos de Deus. Incrível, não é? Glória a Deus.